Deus, e a performance que vocês acabaram de assistir é uma performance de música Minangkabau, né, um povo tradicional da Indonésia. Bom, em 2018 e 2019 eu estive morando na Indonésia, na província de Sumatra Ocidental, mais especificamente na cidade de Padang Panjang. Lá eu estudei no antigo conservatório, que foi nacionalizado e hoje faz parte de uma rede de instituições que se chama Instituto Seni Indonésia, que é Instituto de Artes da Indonésia, uma instituição de ensino superior que trabalha com artes em todas as ilhas e as províncias da Indonésia. Eu estudei na Indonésia através de uma bolsa do Ministério da Cultura do governo de lá, que se chama Bolsa Dharma Siso. Então, como eu comentei, em 2018 e 2019 eu estive lá estudando a música não só específica desse povo Minangkabau, mas a música tradicional e as manifestações musicais de todos, não todos, mas assim, de grande parte dos povos da Indonésia. A Indonésia é um país bastante grande. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a etnia Minangkabau. É uma etnia que está presente na província de Sumatra Ocidental. A área onde esse povo se formou e onde vive até hoje é uma área montanhosa, bastante vulcânica, então tem bastante vulcões, alguns deles ativos, e também áreas litorâneas. E é um povo bastante conhecido na Indonésia pela proficiência cultural. Então, não só a música, mas o teatro, a literatura, a arquitetura, é uma coisa bastante única e muito reconhecida dentro da Indonésia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos que eu usei na performance. Eu vou começar com essa flauta aqui, que é a saluang. Ela é uma flauta de bambu e ela normalmente inicia as performances de música tradicional do povo Minangkabau. Então, a performance começa com o solo dessa flauta. Ela é uma flauta dificílima de tocar, porque a embocadura dela, pelo menos para mim, é bastante complexa. Ela é basicamente um tubo de bambu, com os 2 furos, um de cada lado, e 4 notas. Então a gente não tem aquele furo na superfície do bambu para soprar, para embocar assim, e nem algo que lembre uma palheta ou alguma coisa para você soprar, como seria um sax, por exemplo. Então a embocadura dela é direto na estrutura do tubo. Então eu tive muita dificuldade para aprender, até hoje eu tenho dificuldade para conseguir fazer essa embocadura. Os músicos mais experientes, eles conseguem tirar desses 4 furos uma escala basicamente cromática completa. Essa flauta, a afinação natural dela, dos 4 furos, seria Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Mas como eu comentei, o músico experiente, ele tira bastante som daqui, seja pela diferença no sopro, ou também pela diferença na posição do dedo nos buracos, com meio tampado, enfim. Eu vou tocar um pouquinho para vocês verem. Eles comentam que essa flauta, ela representa o som das montanhas, tem muito a ver com o vento batendo nas montanhas, dentro do folclore local, né? Vou tocar um pouquinho. Bom, dando sequência, eu vou falar aqui sobre o sarunai, que é a outra flauta que eu utilizei. Uma flauta pequena, esse instrumento ele já tem mais a estrutura de um sax. Então ele é feito de bambu, também tem a área de notação, que é a mesma da saluang. Essa concha é na verdade um pedaço de chifre de búfalo, que amplifica o som bastante, vocês vão poder perceber. E aqui um outro tubo de bambu menor que tem um vinco, então a embocadura dele é basicamente colocar na boca e soprar, bem mais fácil do que a saluang. Apesar de ser um instrumento pequeno, um pouquinho mais de um palmo, ele tem uma potência sonora bastante grande. Então, é até uma piada que eles fazem, os professores falam, esse aqui você pratica menos que os outros, porque eles sabem que, como a cidade é uma cidade universitária, você escuta esse instrumento o dia inteiro do pessoal praticando em casa, assim, né, nas repúblicas. E ele é bastante estridente, eu vou tocar um pedacinho para vocês. Então, esse instrumento, ao contrário da saluang, que é um instrumento introdutório e tem um timbre mais soproso, esse já é um instrumento bem estridente. Então, ele é utilizado dentro da música em momentos específicos
para demonstrar emoções, enfim, ou quando essas performances de música estão acompanhando o Handai, que é o teatro, ou quando estão acompanhando o Silat, que é a arte marcial, normalmente essa flauta é utilizada para momentos de troca, entre cenas, enfim. Ela tem momentos específicos para ser utilizado, isso é a orientação dos mestres lá. Eu vou falar agora um pouco do Talimpong, que talvez seja o instrumento principal e mais curioso da cultura Minangkabau. Basicamente são metalofones, né, um instrumento percussivo, embora melódico. Eles são feitos de cobre, então as fábricas, não dá nem para chamar de fábrica porque é bastante artesanal o processo, os fabricantes, os mestres que fazem, eles usam um molde de barro e o metal derretido, né, o cobre derretido. Então ele tem esse formato que lembra como se fosse uma panelinha, e ele tem essa área superior aqui que é utilizada para afinar. Então eu inicialmente pensava que eles teriam tamanhos diferentes pelas notas enquanto estava na Indonésia, e fui aprender que não, o tamanho é o mesmo, o que muda é a altura dessa parte superior. Então a gente pode afinar esse Talimpong para mais agudo ou para mais grave. Se eu quiser que ele fique mais agudo, eu teria que fazer com que essa parte superior suba, e é basicamente através da violência, digamos assim, que é utilizada para o baqueta, um martelinho para empurrar ela para cima. Se eu precisar que ele fique mais grave, é o processo contrário, é afundar ele um pouco mais para dentro da peça. A notação desses instrumentos, ela como a gente pode afiná-los, ela é basicamente livre, a gente consegue fazer uma escala cromática aqui. Os Talipongs que eu tenho, eles estão na escala natural de Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas eu poderia afinar entre eles e buscar afinações mais altas e mais baixas também. Na música tradicional Minangkabau, e nessa performance que vocês assistiram, existem 3 músicos. O Anak, o Tingau e o Paninká, são as 3 funções desses 3 músicos. O primeiro, que é o Anak, ele vai fazer uma função basicamente rítmica, então é a marcação do tempo da música. Normalmente quem faz isso é o músico mais iniciante da equipe. Então o ritmo que eu fiz lá na performance é assim. O segundo músico, ele vai fazer a parte que se chama Tingau, que é uma parte um pouquinho mais melódica, então exige um pouquinho mais do músico, mas ela tem muito pouca variação também. Então, ao contrário da terceira que eu vou falar, ela não propicia tanta improvisação dentro de uma performance. O que eu toquei no vídeo foi isso aqui. E o terceiro e mais importante músico da formação é o Paninká. Normalmente essa célula rítmica é um pouquinho mais complexa e ela entra no contratempo das outras. Então, até por isso que é o músico mais experiente que toca. Nas performances que acompanham cena ou arte marcial, ela também tem uma função de provocar algumas coisas e algumas emoções, tanto no público quanto com quem está atuando. Então, tem um espaço um pouquinho maior para improvisação. O que eu toquei no vídeo foi isso aqui. Nada impediria que dentro dessa mesma célula rítmica houvessem algumas improvisações. Obviamente a gente fica limitado pelas 2 notas, mas dentro das 3 funções é que tem mais possibilidade de improviso nesse jogo da música Minangkabau. O último instrumento é um instrumento percussivo, é o djembe. A gente conhece, a gente usa aqui no Brasil. É um instrumento originário da África, mas espalhado pela Ásia, enfim, pelo mundo todo. É utilizado na música Minangkabau também, ou um djembe, ou um outro instrumento local que se chama gandam, que infelizmente eu não consegui trazer para o Brasil, mas seria um tambor mais ou menos do tamanho desse djembe, só que ele é de madeira, em formato de barril, assim, com pele dos 2 lados. Num lado da pele o músico usa a mão, no outro lado ele usa um chifre de búfalo. Então a batida não é assim e assim, né? Um chifre deitado. O ritmo que eu toquei na música é um ritmo normal, 4x4, com uma outra acentuação e uma outra possibilidade de improvisos nas viradas entre cenas e acompanhando o que estiver acontecendo na música, caso seja uma performance somente musical, ou na cena também. O que eu toquei no vídeo foi isso.
basicamente é isso que foi utilizado na performance. Obviamente existem milhares de outros instrumentos Minangkabau, eu tenho alguns outros, talvez seja o caso de fazer uma parte 2 desse vídeo, mas eu queria não só apresentar a performance e trazer um pouquinho dessa cultura aqui para o nosso povo brasileiro e falar um pouquinho também sobre as possibilidades e as variações de cada instrumento. Muito obrigado e convido agora a assistir de novo a performance musical lá no começo do vídeo, agora sabendo as divisões aqui, beleza? Muito obrigado e até mais!